No vídeo de hoje eu quero te ensinar 4 metodologias de forma tão simples que você vai parecer um burro por não ter entendido isso antes. Um amigo chegou para mim e falou bem assim: Max, qual o teu diferencial frente aos outros operadores aí do YouTube, frente a toda essa galera aí que tem no mercado? Eu não soube responder de cara. E eu fiquei em casa ali matutando e aí eu entendi. Eu consigo te explicar isso aqui, ó, e tirar todo o nó da tua cabeça de forma tão simples. E tem até outros métodos, mas vamos simplificar nisso aqui. De forma tão simples que você vai entender que você não precisa ser professor de mercado, você só precisa ganhar dinheiro. Seu objetivo no mercado é ganhar 500 pontinhos no índice. Seu objetivo no índice, e seu objetivo também é ganhar o quê? De 5 a no máximo. Então, bota aqui, ó, 5 pontos ou 10 pontinhos no dólar, e isso já é suficiente. Eu boto aqui, ó, índice e dólar para ficar bem didático ali, né? Então vamos lá. Índice, win, e vamos botar o doleta, DOL, né? WDO. Pronto, é isso aqui, ó. Isso aqui que você precisa para mudar a sua realidade. Eu consigo te explicar esses métodos aqui, você consegue aplicar a partir de amanhã de forma simples. O que é que você precisa saber sobre o Wyckoff? Somente uma coisa muito básica, que é isso aqui, ó. Lateralidade. Lateralizou? Depois da lateralidade, você vai olhar o quê? Os rompimentos dessa lateralidade. Como é que a gente pode analisar nesse aspecto? O mercado fez uma movimentação lateral. Após isso, você vai traçar topo e fundo, suporte e resistência, e aí você vai ver o mercado rompendo essa lateralidade, você vai buscar negócio aqui, rompendo essa lateralidade, você vai buscar negócio aqui. Se ele fizer mais do que isso, não coloca caraminhola na sua cabeça, fica tranquilo, tá bom? Seu objetivo é ganhar dinheiro no mercado, seu objetivo não é ser professor. Fez isso. Qual é a ideia por trás? Consigo te explicar de forma muito simples. Se o mercado está aqui dentro de uma frequência lateral, é porque ele está dentro de uma média, né? Está ali, ó, lateral, como se fosse um imã. E aí, quando ele tenta fugir para fora dessa média, o mercado retorna para a média de novo. E aí, volta para a parte central, que é o imã. É isso aí, seu negócio. Deu 500 pontinhos aqui, ó, bota todo o dinheiro no bolso, paga as tuas contas e fica tranquilo. Teu objetivo é sair da sua CLT, é sair do seu emprego chato e ter o mercado como uma segunda fonte de renda, quem sabe até ser sua renda principal. Então, é isso aqui que a gente vai olhar. Rompimentos, né? Lateralidades, rompimentos, eu acerto aqui. E aí, dentro desse rompimento, você vai buscar negociar. O que é o SMC de forma mais simplista? As únicas coisas que você vai olhar para o SMC é o Fair Value Gap mais ordem block. Como é que eu consigo analisar isso, MX? Vamos lá. O que é o Fair Value Gap? Fair Value Gap nada mais é do que isso aqui, ó. Você está percebendo que tem um candle muito forte aqui, rompendo tudo aqui, ó, tentando ir lá para cima de forma muito forte. O topo desse candle anterior e a mínima desse candle posterior, eles não estão conectados? Tem que estar. O certo do mercado, o equilíbrio do mercado, ele está conectado, mas daqui não conectaram. Observe, ó, topo, mínima, tudo conectadinho. E isso o mercado é equilibrado, aqui é desequilibrado. O que significa disso por trás? Vamos lembrar da pandemia. Vamos pensar que na pandemia todo mundo correu atrás de álcool em gel para ali se proteger e tal. E só tinha uma única loja, não vou nem botar nome de loja aqui, uma única loja que vendia álcool em gel e que conseguia suprir a demanda. O álcool em gel que custava R$5 passou a custar 30. Por quê? Porque, teoricamente, tinha grande quantidade e tal, mas não tinha para todo mundo. Então, quando a oferta e demanda é desbalanceada, o preço sobe. E aí, se somente uma loja tinha, ela foi e precificou lá. Só que aqui, o mercado, ele se baseia em 3 coisas. Tempo, mais preço, mais volume. O que é que isso reflete no mercado aqui? Se o mercado está pelo tempo, né, o mercado está aberto, ele não tem como deixar um vazio aqui. Ele não tem como, essa barra aí não tem como não existir e pular dos 5 para os 30 lá em cima sem ela existir. Não. Se ele está pelo tempo, então o mercado ele tem que oscilar de acordo. E quando tem esse desbalanceio muito grande, ele deixa essa região que chamamos de Fair Value Gap. É justamente aqui onde você vai buscar um negócio.
Então você já tem aqui, ó, as regiões de Wyckoff, que basicamente é essa lateralidade, e aí quando o mercado sair da lateralidade, você vai buscar negócio. Você já sabe do SMC, que é essas regiões de Fair Value Gap. Então, quando o mercado chegar nessas regiões aqui, é onde você vai buscar negociar. Max, tem outro exemplo melhor? Tem um. Observe aqui de novo, ó. Ó, máxima do candle, mínima, não conectou. O que é que o mercado fez posterior e foi uma região de trade? Ele voltou lá para conectar. Aqui onde você vai fazer suas negociações. Bacana só isso de forma muito simples e esse é o meu diferencial. Vamos voltar lá. Então, Fair Value Gap e bloco de ordens. Tá? Então, você já sabe o que é Fair Value Gap, vamos voltar lá para o bloco de ordens. Bloco de ordens, o que é? Ó, basicamente, o SMC é muito criticado porque a gente tem essa ideia que o SMC não deixa de ser somente um suporte e resistência. Puxa aqui um pouquinho para o lado, peraí. Aí, não deixa de ser somente um suporte e resistência e tal. E aí a galera fica aí nessa briga doida. Ok, o SMC ele é a combinação de uma teoria de Dow, mais uma combinação de um price action, mais uma combinação ali, a gente pode botar um pouco de volume no meio? Pode, volume. Só que a gente não analisa o indicador. A gente analisa como é que o candle se comporta. E aí, o que basicamente, se eu consigo compilar essas três metodologias, eu tenho uma nova visão de mercado, correto? Porque, na verdade, no final das contas, todo mundo sentou na mesma mesa de bar e tomou a mesma cerveja. O Price, o Wyckoff, o Elliott, o SMC, todo mundo ali. E aí, o cara que inventou, exemplo, o avião, lá no início, o Santos Dumont, exemplo. Chegou um cara que olhou e falou, pô, a invenção legal, vou melhorar. E aí foi melhorando. Então, o SMC é só uma evolução de uma análise. Então, a gente não pode criticá-lo. E aqui, o que é o bloco de ordem? Se você já sabe o que é a região de Fair Value Gap, agora o bloco de ordens. Somente essas duas coisas que é olhar no SMC. Bloco de ordens, basicamente, é uma teoria de Dow, ó, que a gente pode olhar topo, fundo, topo, fundo. E aí notem bem aqui, se eu conseguir romper essa máxima, esse último candle aqui, ele conseguiu ter combustível suficiente para poder romper essa máxima. Por que esse último candle? Justamente porque quando a gente sai em uma viagem de São Paulo a Rio de Janeiro, a gente abastece em São Paulo. A gente abastece no início do movimento, do deslocamento, da viagem, enfim. Então, é esse início aqui, é esse fundinho que tem uma região onde vai ter uma defesa para continuar a viagem. Caso o mercado vá lá e reabasteça de novo, vou reabastecer de novo, né? Não consegui chegar no meu destino final. Ele reabastece aqui, que a gente chama no SMC de bloco de ordens. E aí, feito isso, notem bem a combinação. Ó, percebam bem, o último candle vendedor que fez um movimento para posterior romper a máxima. E aí, deixa eu puxar aqui para o lado, que vocês não estão vendo. Pera aí, rapidinho. Aí, pronto, aqui, ó. Ó, vou puxar aqui. E aqui ele rompeu a máxima e deixou um último candle ali, ó, vendedor. Por que o último candle vendedor? Porque basicamente se alguém vendeu de forma tão agressiva assim, justamente, e foi engolfado, o que é engolfar? Tem um candle aqui e o outro, derruba ele contrariamente, né? Tava para queda e aqui fez para máxima. É porque o cara que vendeu, ele está estopando a operação. Se ele está estopando, ele está realmente deixando muito dinheiro no mercado, porque ele está saindo de forma muito rápida. E essa saída rápida deixa uma lacuna de dinheiro aí nessa mínima. Se eu deixo uma lacuna de dinheiro, então é muito interessante que os blocos de ordens, que é exatamente o último candle, que fez o movimento na inversão dele, ó, quando rompeu aqui a máxima, ele ter deixado essa explosão posterior, é muito interessante quando acontece essa conexão, porque a gente sabe que ali tem dinheiro e aí a probabilidade desse mercado voltar lá para testar é grande. Então a gente pega esse candle e marca ele como um todo. E aí a gente tem essa região de defesa. O mercado voltou lá e depois disso continuou. Infelizmente foi no dia seguinte, teve um gap aqui, um vazio, mas mesmo assim, se fosse no mesmo dia, o mercado continuaria. Então só para você entender, SMC é só isso. Simples e tranquilo. Volto lá. Então, aqui a gente já tem Elliott.
Mais simples ainda, Elliot. Não precisa contar onda, não precisa nada. Você só precisa identificar uma onda reta, forte e direcional, bem inclinada. Eu posso botar inclinada aqui? Vamos botar inclinada com volume. O volume ele tem que ser maior do que todos os outros, né? Já ali, coisa aqui, ó. Pronto. Com volume. Como é que eu vou identificar esse volume? Volto cá, ó. Percebam bem aqui, ó. Notem bem. Tá vendo que esse carinha aqui de baixo, ele é maior do que todos os outros anteriores? Todos os outros anteriores. É só isso. A onda que está subindo aqui é uma onda forte, reta e direcional, bem inclinada, tá vendo? Alto volume. Acabou. Isso aí é uma onda 3. Max, mas não foi acontecer. Eu não quero que você seja professor. Eu não quero que você se atente aos detalhes. Eu só quero que você olhe isso. Porque você olhando isso posteriormente, isso vai ser a onda 4 e isso aqui vai ser a onda 5. Max, mas não teve uma onda 1 anterior e tarará, não teve a onda 1, 2 perdeu. Calma. Que se você olhar isso, você vai conseguir depois contar onda e a gente consegue evoluir. Meu objetivo inicial aqui é te dar dinheiro, fazer você ganhar dinheiro na simplicidade. Então, feito isso, observe. Você já sabe o SMC. Você já tem a compreensão de falar, nossa, que candle muito forte é esse aqui, não está conectando anteriormente. E aí você pega e você tem uma região de Fair Value Gap aqui, ó. Olha que bacana. E aí o mercado quase chegou lá. Putz, Max, tava esperando negociar aqui nessa região. Só que aí eu vou conectar. Não chegou lá na região. Porra, que chato. Só que notem, a gente vai ainda pro price action, vai ficar bacana ainda. Mas notem, eu tenho uma onda reta, direcional, tá bom? Com alto volume nela, basicamente aqui. E o que é que o mercado faz? Ó, chegou lá, quase, aí depois, boom, candle de ignição. E aí a gente vai pro price action, você vai entender um pouco mais. Vou lá pro price action. Price action. Ó, você já entendeu que no ciclo de Elliott, a onda 3, Max, como é que conta a onda? Ó, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa retraçãozinha aqui que o mercado fez foi a onda 4. Ok? Tá um ciclo bonito aqui? Não. Justamente eu peguei esse exemplo feiaço para que você consiga perceber que eu não quero que você fique contando, eu só quero que você analise isso. Analisou isso. O mercado foi, voltou. Voltou aonde? Pô, voltou em uma região aqui que eu estava considerando de Fair Value Gap. Max, eu utilizo retração de Fibo. Que é o quê? Eu vou puxar da máxima mínima, que eu uso um pouco inverso. E aí o mercado voltou aonde? Ó, no 50%. Tá vendo essa linha amarela minha? É 50% do movimento. E logo em seguida fez um candle forte, impulsionando. E aí eu vou lá e vou te ajudar agora no price action. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está conectando os operacionais de forma muito simples. O price action, a única coisa que a gente vai ter que analisar é a ação do preço. E como é que a gente analisa a ação do preço? É exatamente isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui para a gente ter espaço. E aí eu quero que você pegue uma região de suporte e resistência, uma linha aqui de fundo máximo, mínima, ou Fair Value Gap, ou bloco de ordens, porque agora você já sabe como é que conecta. Você já tem aqui, ó, a região de lateralidade. Saiu da lateralidade, eu vou olhar agora o price action. Chegou em uma região de bloco de ordens ou Fair Value Gap, eu vou analisar o price action. Chegou em uma onda 3, o que é que eu vou operar? Vou operar a onda 4 para pegar o movimento da quinta onda. Então, tá subindo aqui, fez a 3, alto volume, o mercado tá voltando aqui, vou analisar o price action agora. E aí o price action que vai ser o fechamento de tudo isso. E aqui eu tô te ensinando nada mais, nada menos do que o MX360, a minha forma de enxergar o mercado de forma muito simples. Eu tô te dando um baita de um resumão aqui para você entender que o mercado tem que ser simples. E aí vamos lá. Pego aqui um candlezinho e aí quando você vê um candle chegando lá de forma muito forte antes de perder a região, tá vendo aqui, ó, um candle fortaço. O mercado vinha com candles menores. Vou pegar um outro coisa aqui. O mercado vinha com um candle mais menorzinho aqui e tal, pequenininho, puxar pro lado aqui. Ó, pro lado, vou botar outro.
Pam, pronto. E aí, quando ele chegou lá no Fair Value Gap, no bloco de ordens, no seu suporte e resistência, na retração de fibra, ele chegou assim, ó, muito forte. O que é que a gente vai analisar? Uma esponja. Se chega lá antes de chegar e o mercado não está passando e está chegando com um candle muito forte, é como se fosse uma esponja. É uma absorção. A probabilidade dele inverter é muito grande. E aí a gente vai buscar a inversão aqui. Ok? Só isso. Eu não quero que você analise padrão de candle. Eu não quero que você decore nada daquilo. É só isso. Chegou. É o único candle, padrão de candle que a gente vai analisar é esse aqui, ó. Um candle forte. Só. E aí, é isso aí que a gente vai olhar. O que é que eu quero quando o mercado chegar nessa região? Um candle forte, e eu quero também ver uma reação do preço. Então, quando o mercado chegar lá e fizer uma reação com um candle também forte, dando ignição, aí você pega lá, se você conhece sobre barra elefante do Oliver Velez, da Ariane Campolim, ou um candle forte dando ignição, ele chama de barra elefante, né? Isso, pronto. Isso aí. É só isso. E aí a gente conecta, e aqui, eu vou até botar maior de todos aqui, ó. E aqui é o meu operacional, a forma de eu enxergar o mercado de maneira tão simples, de você se conectar. Bora olhar tudo isso junto agora e misturado no mercado? Te conectei, Price Action. Aí vamos lá. Vou tirar o zoom aqui. Vamos lá. Observem bem. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de Fair Value Gap, eu tenho uma região de alto volume e o mercado, antes de perder, observe, essa mínima, ele fez um candle muito forte, chegando lá nos 50% de uma retração de Fibo, próximo ao Fair Value Gap. Logo em seguida, ele faz o quê? Um candle de ignição e não perde mais ele aqui, ó, e vai para cima. Eu te ensinei tudo isso aqui, nesse simples gráfico, eu tenho aqui um SMC, eu tenho Elliott, eu tenho um Price Action e tenho um Fibonacci, de forma muito simples. Max, eu não sei o que é Fibonacci. Se você não sabe, é só isso aqui, ó. É um indicadorzinho que tem aqui no cantinho, ó. Vou puxar aqui um pouquinho pro lado, ó. Ver se eu consigo. Acho que não vai mostrar, mas enfim, tá cortado ali, ó. É essa ferramentinha aqui, que é uma retração de Fibo. Ela tem essas retrações, uma retração de 7,8, 61, de 50%, que basicamente é o mercado sobe e aí a gente quer ver o quanto ela pode retornar. E a gente tem essas retrações aqui, do qual ela pode retornar. Max, são muitas retrações. Eu consigo te simplificar isso aqui. E eu te convido, de verdade, você não vai ver minha tela agora. Vou mudar aqui, ó. Eu te convido... que bacana. Agora essa daqui, ó. Você não vai ver minha tela. Eu te convido a você entrar lá na nossa comunidade. Tá? E lá na comunidade eu vou fazer uma última mentoria de forma gratuita. Basta você operar com a gente aqui na Corretora Rico, que eu vou te ensinar tudo que eu sei dos mais mínimos detalhes para que você consiga, basicamente, operar de forma efetiva no mercado, sem medo, com tranquilidade e obter resultados e fechar seu primeiro mês positivo. E essa é a minha missão. Então entra lá na comunidade, deixa teu like nesse vídeo para eu concluir e a gente seguir por ele. Então deixa seu like e o comentário e vamos lá. Você já tem isso aqui, ó. Vamos trabalhar mais exemplos? Vamos trabalhar mais exemplos. Vamos puxar aqui para o lado. Vou botar num gráfico de 1 minuto. 1 minuto. Independe o tempo gráfico. Vou botar na tela melhor aqui. Pronto, essa daqui, ó. E vamos lá, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho um topo, ó. Eu tenho um topo. Vou botar aqui no 3. Eu tenho um mínimo, ó. Eu tenho uma lateralidade. Como é que eu identifico uma lateralidade? Basicamente, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá vendo que eu peguei com o fechamento do candle? Não peguei os pavis, o fechamento. Porque, ó, fez 2 topos, fez uma mínima e depois disso o mercado ficou lateral. Eu só preciso disso, de 2 topos ou 2 fundos. E após isso o mercado lateralizou, o que é que eu quero? O rompimento dessa região. E como é que ele está perdendo essa região? Candle muito forte, você já sabe. O Icon fica com Price Action agora. Como é que ele chegou aqui, ó? Observe aqui, ó. O maior candle de todos foi esse daqui, ó, no finalzinho. E aí ele caiu só mais um pouquinho e fez o que logo em seguida? Candle de ignição após a lateralidade, ó, após ter perdido. Começou a fazer uma absorção aqui de mercado, caiu um pouquinho mais e bum! E aí se você compra em qualquer lugar aqui, ó, você já ia ganhar dinheiro. Você só precisa de 500 pontos, você precisa ganhar dinheiro, mudar de realidade, você não precisa ser professor de mercado. Simplificar é o segredo.
Então, esse é meu objetivo. Eu te expliquei o Wyckoff de forma mais simples. Max, tem mais exemplos? A gente pode trabalhar mais exemplos aqui. Tem que estar lateral. Vamos procurar uma lateralidade? Vamos procurar uma lateralidade. Ó. Isso daqui é uma lateralidade? Vamos lá. Topo, puxa aqui para o lado. Fundo, ó. Topo e fundo. Pronto. Vamos lá. Ó. Percebam bem. O mercado ficou, só que observe, eu tenho um topo, um fundo, trabalhou em cima, veio aqui embaixo, só que ele não tá, ó, ficou bem lateral. Mas observe, da mesma forma, estou no gráfico de 1 minuto, ele rompeu ó, essa lateralidade antes de romper um candle forte. Aí você vai esperar o quê? Ele continuar caindo, continuar caindo. A partir do momento que você vê o mercado começou a engatilhar, notem bem, ó, começou a engatilhar, fez um reteste. Vem cá. E aí, eu tô no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Olha isso aqui. A máxima desse candle, a mínima dele. Tá conectado? Não tá. 1 minuto. Quanto maior o tempo gráfico, mais tranquilo a sua análise. Eu tô te dando 1 minuto que é mais rápido. Mas eu tô te dando a mesma concepção. Tô te dando um Wyckoff, tô te dando um Price Action e tô te dando agora também um SMC aí para você analisar. Onde é que o mercado foi, voltou e testou, e aí o mercado sobe mais o quê? 800 pontos aí para cima. O que é que você precisa é só disso. Max, observem, pessoal. A mínima desse mercado tá aqui nessa linha de baixo, não é isso? Puxar um pouquinho para o lado. Ó, mínima tá aqui abaixo. Observe isso aqui. O que é isso aí? Fazendo um candle muito forte antes de penetrar. Antes. Por isso que ele voltou a cair. Porque aqui, ó, foi diferente. O mercado foi e deu continuidade, ó. 3 candles para cima. Aí sim, voltou para cima da região. Eu vou tentar centralizar aqui para você ver os dois exemplos, ó. Esse exemplo e esse exemplo. Bacana, e voltou no Fair Value Gap. E aí eu consegui, e esse é o meu diferencial no mercado. Eu consegui te explicar 3 métodos, né? E ainda consigo incluir aqui até um Fibonacci de forma muito simples. Essa é a minha forma diferenciada de olhar. O MCX 360 nada mais é do que a compilação Wyckoff, Elliott, SMC, Price Action, Fibonacci de maneira simples. Para que a gente tenha resultado, ganhe dinheiro, alavanque no mercado e mude de vida. É isso. Então, vou deixar aqui de novo. Se você está me vendo, lê o QR Code, entra na nossa comunidade lá, vou divulgar o link para que você possa participar, abrir a conta, fazer parte do nosso time, nossa comunidade e assim você ter e obter resultados no mercado. Beleza, pessoal? Tamo junto. Vou deixar aqui e ainda mais, ó, você tem essa plataforma aqui que é o Profit Chart Pro, né? Gratuito junto com a gente aqui, né? Operando com a gente, fica gratuito. 5 contratinhos ali, você já paga essa plataforma. 5 operações aí já tá na mão. Valeu? Deixe seu comentário e sua curtida. Tamo junto. Fechou.